Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver o circuito do multiplicador de VB mostrado na figura é muito usado para polarizar os transistores de potência. Ele é simples e muito prático. Apesar de ter um funcionamento simples, nesse tutorial eu vou mostrar mais alguns detalhes que normalmente ninguém conta. E como eu não consigo guardar segredos, eu vou contar aqui. Vamos lá? Veja na figura o circuito de um multiplicador de VBE. A função é fazer aparecer uma tensão entre o coletor e emissor do transistor Q1 que seja um múltiplo da tensão entre a base e o emissor, ou VBE. Por isso é chamado de multiplicador de VBE. Mas você sabia que ele também é conhecido por outro nome? Sim, dependendo em que casa ele está, ele é chamado de forma diferente. Mas esse segredinho eu conto mais adiante. O funcionamento é simples. A tensão VB aparece sobre a resistência R2, então se desprezarmos a corrente na base do transistor Q1, podemos dizer que a corrente que circula por R2 também vai circular por R1. Assim sendo, a queda de tensão em R1 será proporcional à queda de tensão em R2. Em suma, se R1 for maior do que R2, a tensão será multiplicada. Daí o nome multiplicador de VBE. Mas o que queremos é queda de tensão entre o coletor e o emissor do transistor Q1. Aí é só usar a lei das malhas. A queda de tensão coletor-emissor do transistor Q1 é igual à queda de tensão na resistência R1 mais a queda de tensão na resistência R2. Como a gente sabe, a queda de tensão na resistência R2 é igual a VBE, vou deixar assim por enquanto. Então a queda de tensão entre o coletor e o emissor do transistor Q1 vai ser VBE mais a queda de tensão na resistência R1. Mas a queda de tensão na resistência R2 é proporcional à queda de tensão na resistência R1. Lembra? A corrente é a mesma. A corrente pode ser isolada na equação de R2. A corrente é igual a VBE sobre R2. Usando essa corrente na equação de R2, é possível determinar a queda de tensão na resistência R1. A queda de tensão sobre a resistência R1 é igual a VBE multiplicado pela razão entre R1 e R2. Esse é o pulo do gato. Veja que a razão R1 sobre R2 é exatamente o fator de multiplicação do VBE. A tensão entre o coletor e o emissor do transistor Q1 pode ser determinada agora. É só substituir VR2 na equação por VBE e VR1 pela equação vista há pouco. E veja a mágica acontecendo. A tensão entre o coletor e o emissor do transistor Q1 é um múltiplo de VBE. O multiplicador é igual a 1 mais a razão entre as resistências R1 e R2. Vejam que fantástico! A tensão entre o coletor e o emissor pode ser ajustada para qualquer valor. É só ajustar o valor da resistência R1 ou R2. Por isso, nos amplificadores é usado um tripote no lugar de R2. Isso para conseguir o valor exato da tensão coletor e emissor do transistor Q1. Esse valor é chamado de polarização do circuito de potência. No final das contas, as resistências R1 e R2 formam uma espécie de divisor de tensão. Note que nesse raciocínio a corrente de base do transistor Q1 foi desprezada. Isso significa que o transistor Q1 deverá ser um transistor de alto ganho. Então, o ganho é fundamental para o funcionamento desse circuito. Por isso, muitas vezes o transistor Q1 é montado no mesmo dissipador dos transistores de potência, porque todo mundo está careca de saber que o ganho dos transistores varia com a temperatura. Mas isso traz mais alguns segredinhos que a maioria do povo não conta, mas que eu vou contar agora. Veja um exemplo prático. Esse exemplo foi tirado do livro do Cordell, Design Audio Power Amplifier. E claro, mais alguns segredinhos também. Ele me contou e disse para não contar para ninguém. Mas como eu não resisto, eu vou contar. Aqui o Cordell mostra um circuito prático do multiplicador de VBE. E como todo mundo já sabe, esse circuito é usado quando uma queda de tensão igual a algum múltiplo da queda de VBE é necessário. Esse circuito é muito usado como espalhador de polarização. Isso é novo para você? Claro que esse termo quem me contou foi o Cordell. E eu achei interessante. Em inglês, bias spreader. O Cordell me disse que o espalhador de polarização é usado nos estágios de saída do amplificador de potência, em parte porque sua tensão pode ser ajustada facilmente. É só ajustar a razão R1 e R2, mas isso eu já sabia, mas disfarcei.
No circuito mostrado pelo cordel, o VBE do transistor Q1 é multiplicado por um fator de aproximadamente 4. Observe que o divisor de tensão formado por R1 e R2 coloca cerca de 1/4 da tensão coletor-emissor na base de Q1. Assim, em equilíbrio, a tensão do coletor está em 4 vezes o VBE. Somente um VBE estará na base do transistor Q1, mas há que ter cuidado para que a tensão VBE seja apenas o suficiente para ligar o transistor Q1 na quantidade necessária para fazer os transistores de potência entrarem na condução. O valor típico fica entre 0,5 e 0,6 V na junção base-emissor dos transistores de potência. O que o cordel salientou é que esse circuito é um circuito de uma ponte shunt, aquelas que ficam em paralelo com a carga. Então eu olhei para o circuito e disse, é isso mesmo, como eu nunca tinha visto isso antes. E mais, é um shunt com realimentação. O tal feedback são as resistências R2 e R1. O que eu pensei? Vou contar para todo mundo. Nesse arranjo, cerca de 1 mA flui através do divisor resistivo, enquanto cerca de 9 mA através do transistor Q1. No multiplicador de VBE, ou melhor, o espalhador de polarização, a resistência R2 será ajustada por um trimpote. À medida que R2 diminui, a quantidade de tensão de polarização aumenta. Observe que se por algum motivo R2 abrir, isso pode acontecer durante o ajuste, afinal o trimpote é um componente eletromecânico, mas não esquente a cabeça. Se isso acontecer, a tensão no multiplicador de VBE cai para cerca de 1 VBE, falhando na direção segura. Com essa tensão, os transistores de saída vão parar de conduzir e não vão queimar. Esse é outro segredinho. Então monte o trimpote sempre na posição da resistência R2. Se o cursor abrir, a corrente que circula por R1 será muito baixa, com uma queda próxima de zero, e a mágica acontece. A tensão do multiplicador vai ser praticamente VBE, uma tensão segura. Vai desligar os transistores de potência. Que tal esse segredinho? Você conhecia? Existe outra solução, que alguns acham melhor ainda. Coloque um jump do cursor para o terminal que não está sendo usado. Se o cursor abrir, a resistência entre a base e o emissor é a máxima, e teremos o menor valor de multiplicação. E pronto, não vai queimar nada. Na prática, a razão de multiplicação do VBE será um pouco maior do que o calculado. No circuito de exemplo, será um pouco maior do que 4, devido à corrente de base do transistor Q1. Claro, afinal, o transistor Q1 tem um ganho finito. A queda extra causada em R1 devido à corrente de base aumentará ligeiramente a tensão do coletor em equilíbrio, fazendo com que o fator de multiplicação ficar ligeiramente maior do que 4. Viu? Mais um segredinho que você já deve ter sentido ao ajustar a polarização dos seus amplificadores. A impedância do multiplicador de VBE é de cerca de 4 vezes a resistência de emissor intrínseca para Q1. Então, em 9 mA, a resistência RE, a resistência intrínseca, é de 2,9 ohm. Então, idealmente, a impedância do multiplicador seria de 11,6 ohm. Na prática, confirmada na simulação de SPICE, mostra que é cerca de 25 ohm, quase o dobro. Esse valor maior é devido principalmente ao resultado do ganho finito do transistor Q1. Note que essa impedância vai influir na impedância que aparece no emissor dos transistores de potência. Mas agora tem um segredinho que pouca gente sabe. A impedância do multiplicador de VBE aumenta em altas frequências, e isso não é bom. Isso é resultado do fato da impedância ser estabelecida por um processo de feedback negativo. A quantidade de feedback diminui em altas frequências, e isso reduz a impedância. Então, em baixas frequências, isso não é problema, mas em altas frequências, sim. A impedância do multiplicador de VBE da figura aumenta 3 dB em cerca de 2,3 MHz e dobra para cada aumento de oitava na frequência a partir daí. O resultado é que o multiplicador de VBE se comporta como um indutor. Por essa razão, o multiplicador de VBE é frequentemente desviado por um capacitor de 0,1 a 10 microfarad, tudo para desviar as altas frequências. Uma capacitância shunt de apenas 0,1 microfarad já é o suficiente na prática. Viu? Agora vocês já sabem o porquê de alguns amplificadores terem aquele capacitor em paralelo com o multiplicador de VBE, mas não conta para ninguém. Você viu nesse tutorial uma revisão do funcionamento do multiplicador de VBE. Tem mais alguns segredinhos, mas me promete uma coisa, não conta para ninguém. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal.
E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!